Olá galera, tudo bem? Eu sou o Lucas Machado da Econfoco e hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre e-commerce. Se você tem um e-commerce e sente que trabalha muito, vende, mas o dinheiro não sobra, esse vídeo é para você. Hoje eu quero te mostrar um pouco aqui sobre o relato real das PMEs no Brasil. Sem promessa mágica, sem querer ser guru, só dados, realidade e gestão. Então bora lá? Quando a gente fala de e-commerce no Brasil, muita gente imagina que são só grandes players. A gente, claro, no dia a dia está vendo Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu, entre outros. Mas a realidade é outra. Hoje no Brasil, e aí eu vou trazer um dado para vocês aqui que é super interessante, a gente está falando de 2,38 milhões de e-commerces ativos no Brasil. Isso é uma projeção com vários dados cruzados, buscando com IA, buscando com fontes realmente confiáveis no Brasil. Então a gente pode ver que, mesmo sem um crescimento explosivo, a gente tem ainda uma concorrência aumentando cada vez mais. E como que a gente vai trabalhar isso? Como que a gente vai trabalhar com essa concorrência tão grande, que a maioria esmagadora é de PMEs? E essas PMEs é a gente que faz tudo. Compra, vende, atende, resolve o problema do dia a dia, faz anúncio, busca o produto, compra. Então, essa é a realidade da grande maioria desses 2,38 milhões. A gente está falando aí de provavelmente mais de 90% desse mercado concentrado em PMEs. Então, esse é o ponto que a gente precisa aqui entender e abordar muito mais. Nós não vamos falar aqui dentro do Econfoco para quem é a Amazon, para quem é Shopee, para quem é Mercado Livre, para quem são os grandes players do mercado. A gente vai falar aqui para PME, que é aqui a maioria dos lojistas e e-commerce ativos que tem no Brasil hoje. Agora vem um ponto muito importante que quase ninguém explica direito. Quando a gente olha para os segmentos, moda, por exemplo, concentra algo em torno de 30% a 35% das lojas. Depois vem beleza, casa, eletrônicos, alimentos. Isso não quer dizer que moda é o melhor segmento. Quer dizer que o mais concorrido e um dos mais difíceis de se gerir. E aí eu mostro para vocês um pouquinho mais esses dados aqui, trazendo outros segmentos também, e aí eu vou compartilhar com vocês novamente uma tela aqui. Olha essa distribuição estimada de PMEs. A gente está falando de moda e acessórios em torno de 30% a 35% daqueles 2,38 milhões de lojas ativas que a gente viu anteriormente. Depois a gente vê beleza e saúde vindo com muita força também. Casa e utilidades, 10% a 12%. Eletrônicos em torno de 8% a 10%. Alimentos, que até então chegou há uns anos atrás a ser 1%. Hoje a gente já está falando aqui de 6% a 8% do mercado. E depois vem todos os outros segmentos, que logo mais a gente vai falar um pouquinho sobre eles. E aqui agora eu vou trazer um pouquinho para vocês do cenário, ainda falando do share, falando de moda, falando de acessórios, dessa distribuição por segmentos. Porque isso é o que realmente valida o que a gente vai trabalhar aqui dentro do Econfoco. Quando a gente está falando de dados, informações, isso que é extremamente importante, porque para uma decisão de eu entrar, por exemplo, num segmento de moda e acessórios, ou no segmento de casa e decoração, eu preciso saber o tamanho desse segmento. E aí que a gente vai entrar com esses dados importantes que a gente vai enxergar aqui. Então, quando a gente fala desses 2,38 milhões de lojas ativas no Brasil, na sua grande maioria, então, PMEs, a gente traz aqui, estratifica um segmento que é o mais importante em termos de quantidade de lojas no Brasil. Então, quando a gente fala aqui, eu vou trazer esse dado para vocês para que a gente possa deixar mais claro aqui na tela. A gente está falando de moda e acessórios de 2025 em torno de 700 mil lojas e chegando a um potencial de 2026 com 800 mil lojas. Então a concorrência cresce mais rápido do que a margem. Então como que a gente vai trabalhar isso? Quem é PME, quem tem um e-commerce ou está trabalhando somente com marketplace de moda e acessório, como que vai lidar com isso? Como que vai lidar com toda essa concorrência? E aí depois, dentro de moda e acessório, a gente ainda vai quebrar por nichos, por segmentos, por micro nichos específicos. Então alguém que trabalha exclusivamente com moda feminina, exclusivamente com moda masculina, ou uma moda atemporal, ou somente com calçados. Então esse é o ponto que a gente precisa entender muito bem o cenário de quando a gente vai trabalhar um segmento e saber até onde a gente consegue, de fato,
ter visibilidade do nosso segmento e as oportunidades que nós temos dentro dela. Aqui entra o primeiro grande erro das PMEs, achar que vender mais resolve tudo. Vender mais sem controle de margem só acelera, na verdade, o prejuízo. Eu já vi lojas faturando 100 mil, 200 mil, 300 mil e fechando no vermelho. E aí agora aqui eu vou trazer um case bem interessante para vocês de uma aluna que eu tinha de um curso, onde ela trouxe alguns dados, alguns números, e quando a gente começou a abrir esses números, a gente conseguiu identificar realmente onde estavam o gargalo do negócio dela. Então eu vou trazer para vocês aqui agora, pessoal, né, tendo na tela novamente, esse case real. Olha essa loja de moda aqui, que ela é do Sudeste, tá? O faturamento dela é mensal, em torno de 140 mil, 160 mil reais mês, margem bruta aparente é em torno de 42%. Ela tinha uma perda mensal de 16 a 22 mil reais. E por que ela tinha, então, essa perda mensal? Principais ralos, né, gargalos ou ralos, né, que nós tínhamos aqui: devolução e trocas. 28% dos pedidos geravam devolução. E a gente sabe que moda, acessórios, né, entre outras categorias, tem como particularidade desse segmento realmente muita troca. E é aí que quem vai entrar desse segmento ou está dentro desse segmento precisa trabalhar esse indicador, precisa trabalhar muito bem, né, esse processo, porque quanto mais diminuir isso, melhor a sua margem, melhor a sua lucratividade. Depois, o frete subsidiado e mal precificado. Então, muitas vezes, por uma necessidade de querer vender mais, uma necessidade de engajar mais, converter mais, começa a dar frete, começa a dar outros benefícios, baixar, e aí? Frete grátis não existe, alguém está pagando essa conta. E essa conta quem está pagando, né, é o varejista. Então aqui a gente está falando de 5, 7K mês, né, de um frete subsidiado sem um controle de precificação. E depois ainda sem falar das multas, retrabalhos, né, em logística, né, com transportadoras ou até mesmo com marketplaces. Tudo isso gerava para ela, em uma venda média de 140 a 60 mil, né, de 140 a 160 mil reais por mês, com uma margem que é muito boa, margem de 42% é ótima para o segmento, né, de e-commerce, mas o resultado, né, o lucro real próximo do zero e em muitos casos negativo. Então esses são um dos pontos que a gente precisa trabalhar aqui e um dos pontos que a gente precisa, né, falar, né, e entender cada vez mais dentro de uma gestão financeira dentro do e-commerce. E isso que a gente viu aqui, isso não é falta de esforço, não é falta de dedicação. Era uma pessoa que estava até buscando conhecimento nesse sentido, né, no curso, né, na pós-graduação, né, da SPM, mas aqui a questão é a falta de visão financeira mínima. E é isso que é um dos principais pontos, né, dos gestores que trabalham com e-commerce, de gerentes e donos de PME que estão no dia a dia. Saber de fato fazer essa gestão financeira, enxergar cada linha do DRE, entender onde estão os pontos críticos e onde de fato ela precisa trabalhar para que realmente o negócio possa ter, né, uma lucratividade real, né, e saudável para o negócio dela. E aí quando a gente olha os bastidores, né, a gente vai ver sempre basicamente os mesmos problemas e que as mesmas coisas que se repetem no dia a dia. É margem mal calculada, logística invisível, é o custo de aquisição incompleto, a dependência excessiva de marketplaces, que muitas vezes a gente tem a necessidade de gerar mais volume de caixa, gerar mais volume de receita, e naquele momento, né, trabalhar no marketplace é o que gera, né, esse momento de realmente gerar e escalar com mais facilidade. Mas e como que estão os outros custos ocultos que a gente tem dentro do marketplace que muitas vezes não está na nossa visibilidade? Quanto que a gente está pagando de comissão lá dentro, isso está comendo no nosso resultado. Então, essa ausência total de um DRE simples, dessa visibilidade, né, de custos, né, de quanto que eu estou colocando na minha margem, quanto que está entrando, né, de custos fixos ou de custos variáveis, isso que realmente faz com que o negócio não aconteça. Isso não é que o gestor não quer fazer, ele nunca foi ensinado a olhar isso. E esse é um ponto que nós vamos trabalhar muito aqui dentro do Econfoco, esse olhar financeiro, esse olhar de gestão de negócio, olhando os dados, olhando as informações, olhando os dados macros, econômicos, olhando os dados do seu negócio. Certamente você não precisa ser
ter uma contabilidade, você não precisa ter um curso de contabilidade, ter um curso de administração. Se a gente conseguir trabalhar nos principais indicadores de um DRE, por exemplo, nos principais indicadores financeiros do seu negócio, e você tiver essa visibilidade, isso já vai te dar um caminho muito próspero para entender quais são os gargalos que estão impactando o seu negócio e aí, de fato, fazer ele acontecer e trazer os resultados positivos ou enxergar aonde está acontecendo o problema e aí trabalhar de forma estrutural em cima dele. Porque normalmente existe um erro estrutural aqui. A PME é obrigada a operar como empresa de grande porte, mas sem time, sem sistema, sem dado e sem grana para fazer isso. E essa decisão ela acaba virando uma sensação, e a sensação custa caro. E esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente não vai seguir o que um grande está fazendo, seja no preço, seja no frete, seja em outras condições, ou ter o mesmo site com as mesmas funcionalidades. A gente precisa entender qual que é o nosso momento, qual que é nosso foco de negócio, e aonde a gente consegue ter um diferencial competitivo frente aos grandes ou frente ao concorrente, e aí sim tentar trabalhar nele de uma forma efetiva, fazendo com que realmente isso gere um resultado positivo para o seu negócio. E aí eu trago novamente aqui para vocês um dado super interessante. Na verdade não é um dado, na verdade é o perfil do PME no Brasil. Vejam bem, a gente está falando que o dono toca o operacional, tem um time enxuto, pouco dado confiável e ainda a decisão muitas vezes é no feeling. E esse é um ponto extremamente importante e é uma frase forte que eu vou colocar aqui. Sem dados, a operação vira feeling. Feeling não paga boleto. Então, meus amigos, minhas amigas, você que trabalha com e-commerce, você que está no e-commerce, você que é dono de um e-commerce, tente mudar esse jogo. Tente trabalhar com dados, com informação, fale muito mais de DRE. É algo realmente complicado? Sim, mas é o que realmente vai ajudar você no dia a dia a fazer realmente o seu negócio virar o jogo. E a boa notícia é que, como eu já falei anteriormente, você não precisa virar um especialista financeiro para isso. O que muda o jogo é o básico bem feito. Uma boa DRE simples, uma margem por canal bem trabalhada, custo logístico médio e entender quais são os produtos que realmente geram lucro. E aí, novamente, eu vou trazer mais um dado para vocês aqui, vou trazer mais um slide aqui para vocês, para que isso possa ser tirado até um print e a gente trabalhar isso. Então, a gestão mínima que muda tudo, que muda realmente o jogo para a grande maioria das PMEs, é trabalhar um DRE de forma simples e mensal, é ter a margem por canal. O que eu estou fazendo, quanto que esse canal está me gerando de fato de lucro, vale a pena continuar investindo nele, seja um canal de venda, seja um Google, seja um Facebook, seja algum outro canal específico de mídia, ou até mesmo um próprio marketplace. A comissão que eu estou pagando lá, além dos outros custos que eu tenho dentro do meu negócio, além dos custos financeiros, dos custos logísticos, está valendo a pena vender lá? Se não está valendo, não venda. Depois a gente está falando aqui de custo logístico médio. Quanto que de fato é meu custo logístico? Independente se é moda, se é saúde e beleza, se é eletrônicos, se é alguma outra categoria específica. O custo logístico é um dos maiores custos do e-commerce. Um dos mais críticos e um dos mais importantes do momento. Então, preste muita atenção nesse indicador. Preste muita atenção nisso, porque aqui o jogo vira de fato. Custo de aquisição completo, então entender qual que é o custo de aquisição por mídia, qual que é o custo de aquisição por canal e de fato o quanto que realmente está custando trazer essa pessoa para dentro do teu negócio. E por fim, como eu já havia falado antes, quais são os SKUs que realmente geram lucratividade para o teu negócio? Quais são os SKUs que estão sangrando o teu negócio? Um comercial muito bem feito, bem pensado, planejado, você identificar o que gera lucro, o que gera prejuízo, qual é a sua curva ABC de venda no dia a dia, isso faz uma diferença muito grande. Então, se a gente trabalhar essa gestão mínima aqui, isso já vai ajudar muito o seu negócio realmente no dia a dia. Então, pessoal, quem decide no escuro, paga a conta depois. Então, fique com isso aqui na sua cabeça.
Quem decide no escuro paga a conta depois. Trabalhe com dados, com informações, busque entender cada vez mais aonde realmente o seu negócio está sendo impactado. O Ver com Foco nasceu exatamente para isso, né? Não para prometer crescimento rápido, mas para trazer muito mais clareza e uma discussão muito mais aprofundada do que a gente vai falar aqui. Eu não sou especialista em todos os segmentos, não vou aqui dizer para vocês que eu sou o guru, que eu entendo tudo de e-commerce, que eu sei tudo da área comercial, tudo da área de saque, tudo da área de plataforma, de tecnologia, né, de marketing digital, porque não existe um gestor, e não existe mesmo um gestor que consiga entender e consiga ser especialista em tudo. Um bom gestor de e-commerce, um bom dono de e-commerce, ele precisa entender os principais KPIs do negócio e principalmente, né, de novo aqui, a questão financeira, comercial e marketing. Tendo esses principais KPIs do seu dia a dia de gestão, tendo essa principal visibilidade do seu negócio, isso realmente já te diferencia da grande maioria dos gestores no e-commerce. Porque o problema da maioria dos PMEs não é a falta de esforço novamente, é a falta de estrutura de decisão, a falta de dados para decisão e a falta de discussão, né, mais prática e real, que é o que a gente quer trazer para vocês aqui no Econfoco. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. A gente vai continuar essa série falando de financeiro, falando de comercial, falando de quais são os gargalos que impactam o nosso dia a dia, trazendo aqui, como você viu hoje, dados, informações, para que a gente possa se situar e juntos trabalhar com informações que realmente façam o nosso negócio crescer cada vez mais e de forma mais saudável. Então, fico por aqui, agradeço por vocês. Agradeço se vocês puderem também se inscrever no canal, né? Isso é bem importante para que a gente possa continuar aqui trabalhando, desenvolvendo, né, um bom material, um bom conteúdo e trazer cada vez mais clareza para esse segmento de e-commerce, de marketplace, né, e de venda no digital. Um grande abraço e até a próxima.